Olá, queridos, bom dia. Tem alguém aí para glorificar a Deus comigo? Passando aqui bem rapidinho, só para desejar um bom dia, um sábado mais que abençoado para você e deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, tá bom? Você sabia que até quando você está passando pelo deserto, você incomoda? Até quando você está atravessando o deserto, o inimigo, ele olha para você e se sente incomodado. Sabe por quê? Porque ele sabe que você está passando pelo deserto, mas você não está passando só. A Bíblia diz que um certo dia, quando o povo de Israel atravessava o deserto, a terra prometida, quando os reis daquela região ficou sabendo que Israel estava passando pelo deserto, eles logo se preocuparam. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Israel estava passando pelo deserto, mas estava passando com promessa de Deus. Deus havia dito que toda aquela região seria tomada por eles, ou seja, onde Israel colocasse a planta do pé, assim Deus lhe daria. Olha só o que é que Deus manda te dizer neste momento. Por vezes você está passando pelo deserto e está incomodando, sabe por quê? Porque você não está passando sozinho, você está passando com promessa de Deus na tua vida, você está passando com promessa de Deus na tua história, e é por isso que mesmo no deserto o inimigo se levanta para tentar te derrubar. Mesmo no deserto o inimigo levanta a afronta. Às vezes você olha e diz: Senhor, as coisas já estão tão complicadas, já estão tão difíceis, e ainda se levanta pessoas para tentar piorar a minha vida. O que é isso? Deus manda te dizer, é o inimigo vendo você passar pelo deserto e sendo incomodado, porque sabe que na tua história tem promessa de Deus. A Bíblia diz que quando o povo passava pelo deserto, um rei chamado Balaque, sabendo que na vida do povo de Israel havia promessa de posse, de território, a Bíblia diz que para tentar conter o povo de Israel, ele ousou chamar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que porque havia promessa na vida do povo de Israel, enquanto eles passavam por aquele deserto, um rei chamado Balaque resolveu amaldiçoá-los para que eles não viessem a tomar posse das promessas, não viessem a conquistar territórios, não viessem a prosseguir naquele lugar. Ou seja, o intuito daquele rei era fazer com que o povo parasse. Porém, a Bíblia diz que quando o profeta chamado Balaão, que estava debaixo da ordem de Balaque, abriu a boca para tentar amaldiçoar aquele povo, a Bíblia diz que ele não conseguiu. Quanto mais ele abria a boca, mais ele tinha que abençoar. E ele ainda complementava dizendo: não posso eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Talvez você esteja passando pelo deserto e tem pessoas tentando te parar, lançando palavras de maldição, lançando palavras de afronta, tentando te entristecer. Porém, o Senhor, ele manda te falar: não desista, porque ninguém consegue amaldiçoar aquilo que já foi abençoado por Deus. O inimigo só tem se levantado na tua história, só tem se levantado na tua vida, porque sabe que tem promessa de Deus para você e a tua casa. O intuito dele é te ver morrer neste deserto. Porém, o teu Deus, ele manda te falar que você vai passar por esse deserto tomando posse das promessas e ainda alcançará a terra prometida. Então não entristece o teu coração, não. Começa o teu dia cheio de fé, crendo que se você está passando pelo deserto e as afrontas estão se levantando, se pessoas estão tentando te desanimar com palavras, se pessoas estão tentando amaldiçoar a tua vida, é porque tem promessa de Deus na tua história. E quando tem promessa de Deus, o inimigo, ele não fica satisfeito.
porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, ele cumpre. Então começa o teu dia glorificando, passa pelo deserto, diante das afrontas, diante das palavras de maldição, glorificando, dizendo: não pega, não vai parar, não vai me destruir, porque tem promessa de Deus na minha história. Talvez você estava precisando ouvir essa palavra para entender por que na tua vida está tão complicado. Por que as coisas estão caminhando da maneira que estão. Por que mesmo dentro desse deserto você tem enfrentado lutas sem tamanho, que você nem imaginava. É porque o inimigo sabe que onde você botar a planta do teu pé, onde você botar a palma da tua mão, onde você chegar na autoridade do nome de Jesus, alinhado com a vontade de Deus, o Senhor fará grandes coisas na tua história. Então passa por esse deserto glorificando e não temas as palavras de maldição que estão sendo lançadas sobre a tua vida. Talvez você, aí onde você está, você tenha perdido o sono. Talvez você tenha estado preocupado. Talvez você tenha andado aflito, porque tem escutado palavras contrárias. Tem escutado palavras de maldição sendo lançadas sobre o teu casamento. Talvez você tenha escutado palavras de maldição sendo lançadas sobre o teu ministério. Deus manda te dizer: ninguém consegue amaldiçoar aquilo que a mão de Deus já abençoou. O teu casamento está abençoado para a glória de Deus. O teu ministério está abençoado para a glória de Deus. A tua vida foi abençoada para a glória de Deus. Deixa o inimigo se levantar, porque nesse deserto ele só vai conseguir ver uma coisa: você passando e tomando posse da promessa, você passando e recebendo providência de Deus, você passando e Deus respondendo às tuas orações, você passando e Deus te honrando na face da terra. Passa por esse deserto. Glória a Deus, porque você não está passando sozinho. Você está passando com a tua história cheia de promessas. Deus manda te dizer: você não vai morrer no deserto. Esse deserto não vai ser o fim da tua história, não. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias enquanto você passa aí. Então por que você tem olhado para Deus e tem perguntado se vai ser o fim da história? Por que você tem pensado que vai ser aí o teu sepulcro? Deus manda te falar: é só uma preparação para algo maior que vem da parte dele. Apenas confia, aprenda a passar pelo deserto dando glória. Aprenda a passar pelo deserto agradecendo, porque você está passando pelo deserto incomodando o inimigo, porque tem promessa de Deus, tem presença de Deus, tem intimidade com Deus na tua história. Então não te preocupa não, passa pelo deserto glorificando, que o Senhor vai honrar cada passo que você der. Queridos, que o Senhor abençoe poderosamente o teu coração, a tua vida. Fale ao teu coração, ministre esta palavra na tua alma, e você entenda que esse deserto não veio para te destruir, mas veio para glorificar o nome do Senhor na tua história e cumprir promessas na tua vida. É porque às vezes a gente espera Deus trabalhar de uma forma. A gente espera Deus nos colocar num lugar bem aconchegante, num clima bem favorável, e começar a cumprir as promessas de Deus na nossa vida, é a nossa vontade. Mas Deus, ele faz diferente, ele nos coloca em lugares que nós nunca imaginamos, passando por situações que nós nunca pensamos, só para nos preparar para alcançar as promessas que somente Ele pode usar na nossa história. Então não desista, porque o Senhor, Ele está contigo nesta prova, amém? Então tenha um dia mais do que abençoado por Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com alguém. Edifica a fé de alguém. Deseja um bom dia e compartilha com ela. Talvez ela esteja precisando desta mensagem para entender o que Deus está fazendo na história dela, na história dele, e se levantar para tomar posse das promessas, tá bom? Como agora eu estou de saída, eu não vou ler os comentários de vocês, tá bom? E não vou conversar, mas depois eu entro só pra gente conversar. Para onde eu estou indo, eu vou tirar fotos para vocês verem. Se possível, eu faço o vídeo de lá, tá certo? Beijo. Amo vocês. Tenham um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.